Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Culto Cristão no Ar, que tem por objetivo levar o Evangelho de Jesus através da interpretação dos Espíritos, da pena de Allan Kardec, até o nosso conhecimento e principalmente aos nossos corações. Este programa está sendo gravado num momento especial, no dia 6 de abril, um domingo, e é aniversário aqui do nosso participante principal, Lidiane Barreto. Está completando aqui 88 anos, está conosco aqui na gravação do programa. Então a gente dedica a ele esse programa. A Jane, que está aqui do meu lado, vai ler uma página para a nossa reflexão. O livro é Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti, e a mensagem é O Socorro do Céu. Montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida no desvio, à margem da estrada. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se, contornou a residência e, sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando à Virgem Maria, pedindo socorro. Meu pai morreu. Minha mãe está doente. Meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem! O céu não ajuda ninguém. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está! Vá comprar comida para os irmãos e remédios para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa, menina! Por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz: estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, ao início deste programa queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, em que meus pais me deram a oportunidade desta encarnação, minha mãe me conduzindo para a doutrina espírita. Isso foi bênçãos que eu recebi de ti. Obrigado por tudo, pelos filhos, pela nora que tenho. Que a tua paz possa envolver a todos os ouvintes, a todos os seus lares, aos enfermos, descendo, Senhor, através de tuas mãos misericordiosas, os lenitivos para cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item 27. Ele tem por título Dever-se-á por termo as provas do próximo, uma linguagem mais simples,
a gente pode colocar fim nas provações daquele que nós queremos bem, do nosso próximo? E aí vem a pergunta de fato. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Uma pergunta que Kardec fez e que será respondida em mensagem pelo espírito Bernardino. É um espírito protetor que foi ditado em Bordeaux em 1863. E começa o espírito comunicante dizendo assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede, o que vos acontece, é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Esse capítulo aqui é só uma introdução ao que ele virá falar depois, né? O que ele está dizendo aqui é que nós estamos na Terra para passar por provas e por expiações, mas que a gente não deve tirar conclusões precipitadas. E aí ele vai continuar dizendo, né? Pensam alguns que, estando-se na Terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, ou seja, a gente ainda deve aumentar a provação do nosso próximo, ou a nossa mesmo, né? Que era o princípio usado lá na Índia durante muitos anos, depois, não me lembro exatamente a data, mas já quase chegando aí no ano 2000, o governo resolveu anular aquela lei que era os párias, quer dizer, aquele povo mais pobre, né? Era o karma, então o karma não poderia ser modificado. Então eles morriam na rua, né, com fome, doentes, e ninguém acudia. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, em algumas vezes, teve problema com a polícia, exatamente porque ela agia de forma contrária, né? Como ela começou a socorrer essas pessoas, ela estava infringindo uma lei que era não só uma lei civil, mas também um princípio religioso do hinduísmo, né? Que é o karma mal interpretado. São as castas, né? As castas, exatamente. E aí, com relação a esse tipo de pensamento, diz aqui o nosso Bernardino: grande erro, ou seja, a gente achar que não deve fazer nada para atenuar a prova do nosso próximo é um grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais este curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Ou seja, acabou. Chega de sofrimento, né? Deus tem esse poder e a gente não sabe quando, né? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Olha aí o lenitivo da caridade, né, que começa a entrar na mensagem aqui, né? Será que nós não fomos os escolhidos para diminuir a dor dos próximos? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. E a gente às vezes gosta muito de fazer isso, né? Apontar o dedo para a dor do próximo, né? Importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia,
paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Qual seria o nosso papel? Julgar, ele está sofrendo porque fez alguma coisa errada na encarnação anterior, ou tentar ajudá-lo, né? É a caridade nos chamando à ação. Jesus agiu exatamente como o Bernardino está falando aqui, não é? Inclusive, certa feita, ele fez uma cura num sábado, que era contrária ao judaísmo, né? E quando ele é admoestado, né, ele pergunta às pessoas que estavam achando que ele fez a coisa errada, né? Se uma cabra de um deles caísse num poço, eles não iam acudir a cabra, ia deixar ela morrer, porque era sábado. Aí ele completa, né? A vida humana não tem muito mais valor que uma cabra, mostrando que ajudar o sofrimento do próximo não tem dia, não tem horário, não tem rei, não tem regra, não. Ajudar é de arregaçar as mãos e fazer. A virtude que a gente chama de solicitude, né? É ser solícito, né? Rápido no atender. A Jane até me emprestou um livro para ler que eu achei muito interessante, chamado A Virtude da Ordem. É um livro católico de José Maria Escrivá, foi considerado santo pela Igreja Católica, e um livro pequenininho, mas bastante interessante, que fala das virtudes principais que compõem a ordem. É aquilo que coloca organização realmente na nossa vida, né? Mas o livro fala uma coisa interessante, né? Que a ordem ela é posta abaixo pelo imperativo da caridade. Ou seja, a gente pode planejar todo dia, né? Toda uma rotina, fazer tudo certinho e bater alguém na nossa porta, para tudo, né? Vai atender aquela pessoa, porque o imperativo da caridade é maior do que a ordem que a gente planeja para o nosso dia a dia. Né? E aí não é só porque a minha esposa, não estou elogiando, mas a Eni, ela tinha essa característica. Quando alguém tinha um problema que ela ia tentar ajudar, ela ia até o fim. Enquanto ela não resolvesse o problema todo, ela não se pegava, né? Então, esse exemplo então, eu aprendi com ela, tento fazer, mas não com a qualidade com que ela fazia. Que isso era uma das virtudes que ela tinha, era ajudar a pessoa e tentar resolver tudo que ela podia, né? Uhum. Então, vamos continuar aí com a Jane, lendo mais um trechinho. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Eu só queria esclarecer aos ouvintes, né? Parece que o espírito comunicante está aqui, né, dando uma responsabilidade aos espíritas, né? Mas ele estava falando para os espíritas, numa reunião espírita. Então, como ele estava se dirigindo ao espírito, ele estava falando para aquele grupo, e é hoje para todos nós, né? Mas ajudar, fazer caridade, ser solícito nessa ajuda, é papel de todo mundo, né? Qualquer religioso, e até as pessoas que não têm religião também, a gente vê quantas vezes uma pessoa que não tem crença nenhuma viaja até de uma forma mais objetiva e solícita que algumas religiosas, né? Porque isso é o espírito que traz já com ele, né?
Bonito esse trecho aqui que ele fala, né? Sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, né? É aquela frase que a gente fala a respeito de algumas pessoas quando elas desencarnam, né? Sua vida foi um ato de amor e de devotamento, né? Deve ser uma das frases mais bonitas da gente ouvir quando chegar o nosso momento. Muitas vezes é difícil entender ou empregar a vida como um ato de amor quando se está num momento de dor, um momento de provação, seja ela na vida por conta de uma doença, por conta de uma situação financeira instável, seja por conta de um padecimento familiar, alguma preocupação com algum familiar envolvido em drogas, envolvido com situações desafiadoras da vida. Como fazer da vida um ato de amor em meio à dor? Nós devemos ter uma lembrança de olhar os lírios dos campos e as aves dos céus, que nem mesmo Salomão, em toda a sua beleza, as aves dos céus e os lírios dos campos são tecidos com a beleza que a natureza, que Deus teceu, né? Então, as nossas vidas não teriam mais valor do que os lírios dos campos e as aves dos céus. Deus provê, ninguém fica a esmo, né? Existe a provisão divina para todos, para os lírios dos campos e para as aves do céu. Então nós também, quanto filhos de Deus, teremos essa provisão. No entanto, temos que passar também por provações na terra, onde nós nos fortaleceremos, onde nós cumpriremos o que tivermos de cumprir. No passado tivemos nosso livre-arbítrio e agora no presente, talvez por escolhas erradas do presente ou do passado, estejamos passando por essas provações. Então, a resposta está dentro de cada um de nós. E aí, sempre quando estivermos com essas dúvidas frente às vicissitudes da vida, continuemos olhando a vida como um ato de amor e de devotamento. A natureza sempre está à nossa volta, nos mostrando com toda a sua beleza que devemos ter confiança em Deus, que a resposta vem, né? Bata e a porta se abrirá. Então tem que ser um pedido nosso, devemos orar, pedir a Deus resignação, paciência, força e fé. Porque, por certo, ninguém tem um fardo maior do que aquele que podemos suportar, né? Assim também como o nosso próximo, ajudar sempre com esse ato de amor e devotamento. E aí essa questão toda que ele está falando aqui com relação à dor do próximo, ela tem que valer para a gente também, né? Se a gente está doente, tem que procurar um médico, tem que procurar saúde, né? Se a gente está com uma situação financeira difícil, tem que procurar melhorar, estudar mais, procurar um emprego melhor. Não é ficar achando, eu estou passando isso porque eu mereço, né? Eu fui mal na última encarnação. Não, a gente está aqui para progredir e para curar as nossas dores. E principalmente para ser feliz. Eu estava me lembrando também, a Eni foi dirigente do departamento de assistência social lá do Caminhemos Comunidade, que é um centro que a gente frequenta até hoje, né? E certa vez apareceu uma senhora, que é uma das chamadas assistidas, né? Com uma criança, era uma menina de uns 5 anos, mais ou menos, e a Eni conhecia o neto dela, né? Aí falou, mas que é essa criança aí? Aí essa senhora contou, na época chamava-se Casa da Banha, um supermercado que tinha aqui em Nilópolis, né? Ela falou assim, fui na Casa da Banha, essa menina estava chorando sozinha na porta, né? Eu perguntei algumas vezes, porque os pais dela
estavam aqui, brigaram, o marido saiu, a mulher saiu atrás e ela ficou. Só que todo mundo viu o fato, mas não fez nada. Ela pegou a garota e levou para casa. Né? E no dia seguinte foi com a menina lá do centro. Aí ele explicou a ela, não pode ser assim. A gente vai ter que ir lá no fórum do juiz para falar e se eles derem a guarda, a senhora fica com ela, mas não é assim de ficar não, que a senhora pode depois ter algum problema. Aí ele foi lá no fórum com a senhora, aí como aqui em Lopes tinha um local que era para isso, né? Uma casa de passagem, como te diz, né? Aí a menina ficou lá. Né? Mas a dona foi solita, ela viu, eu estava chorando, ninguém fazia nada dela. Ela tinha necessidade, né? Mas ela levou a garota para casa. Agiu com o coração. Né? E aí termina a mensagem dizendo: não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então nós vamos ler aqui a poesia, né, da noite. E lembrando que a nossa companheira Luz Marina, que agora é presidente da assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso e responsável pelo programa Meditação, a Invocação da Ave Maria, que vai ao ar 6 horas aqui pela Rádio Rio de Janeiro, ela diz que tem um momento que ela diz que é o momento de pedir, mas ela agradece primeiro, né? Ela fala, né? A gente pede, mas tem que agradecer primeiro. Né? Então, nós fizemos alguns versos de agradecimento pela minha vida, né? E escrevemos o seguinte: agradeço a Nilópolis, pequena, mas com seu brilho, porque foi a cidade que me aceitou como filho. Agradeço aos meus pais pela vida e pelo abrigo. Dona Lídia, a educadora. Carlos, meu grande amigo. Agradeço às duas manas, Lidiana e Lidimar. Com elas é que fizemos de nossa casa um lar. Agradeço ao meu avô, o único que conheci, os momentos de prazer que com ele vivi. Lidiana e Valdina, irei sempre agradecer, elas que me ensinaram a ler e escrever. Agradeço ao Caminhemos, o meu segundo lar, pois lá eu aprendi a conviver e amar. Agradeço a grande bênção e a Deus o meu penhor, por ter conhecido Eni, que foi o meu grande amor. Agradeço por ter sido pai e pelas duas netas, e ter podido ajudar que alcançassem suas metas. Agradeço aos amigos e os tive de montão, e por estas amizades toda a minha gratidão. Por tudo sou muito grato ao meu Pai e Criador e também a Jesus Cristo, pelo seu imenso amor. E assim, Jesus, nesses momentos finais, somos nós que agradecemos. Agradecemos pela presença aqui conosco, desse querido, de todos aqueles que o ouvem, eu principalmente como filho, Jane como nora, mas extensivo a todos da Rádio Rio de Janeiro, que eu tenho como uma pessoa querida, quando vai lá na rádio, é sempre muito bem recebida pela pessoa que é. Agradecemos cada um a nossa existência, agradecemos a essa rádio que continua levando a mensagem espírita a tantos corações e nos dando oportunidades de trabalho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro.
Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.